Olá, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos dar início já em alguns minutos no nosso webinar sobre o programa Startups Connected. Eu peço só quem já estiver conectado, manda para a gente aqui no chat se está tudo bem com áudio e com vídeo. Como você sabe, nós não estamos no nosso ambiente comum, no nosso escritório, estamos fazendo tudo de home office. Então, temos chances de passar por alguma instabilidade na conexão, algum problema com a internet. Mas fiquem tranquilos que já temos alguns planos por aqui. Só peço que vão sinalizando pelo chat. E nós já demos início na sequência. Viu, Érico aqui, tudo certo? Bianca, obrigado. Ótimo, pessoal. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo certo com áudio e com vídeo, então. Então, nós já vamos dar início ao nosso webinar. Apenas me apresentando, meu nome é Bruno Fazzar-Pelon, sou diretor da área de inovação e tecnologia aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Aqui é a nossa agenda de hoje, né, pessoal? O encontro vai ter mais ou menos 1 hora de duração. Começaremos com uma abertura e uma apresentação sobre o programa Startups Connected. Seguiremos com um bate-papo com algumas empresas âncoras dessa edição e dos desafios presentes, né? Fora isso, temos uma sessão de perguntas e encerraremos em torno das 10 horas. Pessoal, um ponto importante para passar para vocês aqui é o seguinte: qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao programa ou aos desafios que vão ser apresentados aqui hoje, mandem pelo chat ou pelo Q&A, e na sessão de perguntas nós vamos abrir esse momento para vocês. Preferencialmente, mande pelo Q&A, que tem aqui embaixo na tela de vocês, o Question and Answers, que a partir dali a gente consegue também priorizar as perguntas mais voltadas pelo público. Então, se por algum motivo nós tivermos um volume muito grande de perguntas, e não conseguirmos responder todas, é sempre legal a gente ter essa priorização. E também aproveitem para votar nas perguntas que vocês achem mais aderentes ali ao webinar de hoje. Apenas um alinhamento conceitual, pessoal. A Câmara Brasil-Alemanha faz parte de uma rede de câmaras. Hoje nós estamos presentes em 90 países, com cerca de 140 escritórios e mais de 150 mil membros. Aqui no Brasil, a Câmara de São Paulo tem 103 anos de atuação, conta aí com cerca de 800 associados, que representam mais ou menos 10% do PIB industrial brasileiro. Isso é uma característica da própria Alemanha, né, esse DNA industrial. E fora isso, temos 3 frentes principais de atuação: a parte de negócios internacionais, sustentabilidade, inovação e tecnologia. Essa última frente, pessoal, inovação e tecnologia, é representada pelo Departamento de Inovação e Tecnologia, o departamento que eu lidero e toco junto com alguns outros colegas. É importante mencionar aqui o Fernando Prado, que é o líder do programa Startups Connected, hoje dentro do nosso departamento. E o Departamento de Inovação e Tecnologia tem como objetivo principal ser o parceiro de inovação das empresas associadas, ou seja, ajudar as empresas associadas a serem mais competitivas e atingirem também posições de lideranças em seus negócios por meio da inovação e da tecnologia. Então, quando a gente fala de inovação e tecnologia, pessoal, a gente traz desde aspectos relacionados a startups, inovação aberta, até mesmo transformação digital. É importante dizer também que esse departamento conta com um comitê de inovação, que atua num formato de um conselho de inovação, de um board. Então, ele é formado por alguns presidentes e CEOs de empresas alemãs que nos ajudam a estar mais próximos das demandas do mercado. Então, a gente brinca que é por meio desse comitê que a gente não fica inventando coisa dentro da Câmara, empurrando depois, mas sim entendendo quais são as demandas tanto das empresas deles quanto da cadeia de valor das empresas deles, para assim desenvolvermos nossas iniciativas. Não vou mencionar todos, mas acho que é importante dizer que o Hjalmar Fugman, ele é um novo membro do nosso comitê, ele é bastante recente, entrou aí nas últimas semanas, e está hoje também aqui conosco para falar um pouco mais sobre o desafio da White Paper, do Startups Connected. Aqui são apenas alguns números do departamento, não vou entrar no detalhe neles, só gostaria de mencionar que esse selo que nós temos no topo à direita, que é referente ao um ranking do ano passado que foi realizado, da 100 Startups. Então, nós, Câmara Brasil-Alemanha, fomos eleitos como o 4º principal ecossistema de startups do Brasil. Então, algo que representa bastante também um pouco da nossa atuação. Que é nossas frentes de atuação, também não vou entrar no detalhe, mas a parte de cultura, novos negócios e processos, e melhores práticas. E aqui a gente já entra um pouco no porquê que a gente trabalha com essa conexão entre startups e empresas. E é importante que fique claro, pessoal, sempre quando a Câmara fala, pelo menos até hoje, de startups, nós sempre estamos falando de conexão de startups com empresas já estabelecidas. Nós acreditamos que é por meio dessa conexão que a gente consegue, de fato, agregar o ecossistema. E por que nós fazemos isso?
Aqui também é uma apresentação um pouco mais longa, eu não vou entrar no detalhe, mas ele fala um pouco dos ativos que as startups têm, os desafios das empresas já estabelecidas, da mesma forma os desafios das empresas já estabelecidas e os desafios das startups. Quando vocês olham essas informações, fica muito clara a complementariedade entre esses dois perfis de empresa. Porém, mesmo que exista uma complementariedade muito grande, a gente sabe que também existem diversos obstáculos para isso acontecer. E é em cima, com base nesses obstáculos, que a gente busca sempre desenvolver nossas atividades. Então, por exemplo, o próprio programa Startups Connected, ele tem como objetivo aproveitar todos aqueles ativos e também passar por todos aqueles obstáculos que são colocados pelas startups e pelas empresas já estabelecidas. O programa Startups Connected tem como objetivo, pessoal, desenvolver e acelerar um projeto piloto entre uma startup e uma grande empresa a partir de um desafio pré-definido. Eu acho que esse é o maior benefício, tanto para a startup quanto para a empresa. É a possibilidade de desenvolver no ambiente neutro um projeto piloto para aquele desafio. Como eu já falei, então, o objetivo principal é o desenvolvimento desse projeto piloto, né, entre a empresa âncora e a startup selecionado. Aqui são alguns benefícios que a gente oferece para as startups. Então, como eu já falei, o benefício principal é o projeto e os demais benefícios costumam ser complementares para a aceleração desse projeto. Então, vai desde participação em workshops, a aceleração e acompanhamento do projeto piloto, então, desde reuniões, a realização de oficinas, imersões no desafio junto com a empresa e com a startup, a realização do diagnóstico e do roadmap tecnológico daquela startup, daquele negócio, entre outros objetivos, que vão desde um front office para a startup, até mesmo um suporte para a internacionalização ou ajuda de custo para o desenvolvimento do projeto piloto. Aqui são alguns números do ano passado, né? Tivemos cerca de 300 inscrições e os 10 desafios que foram colocados pelas empresas. Algumas imagens também da nossa última edição, não vou entrar no detalhe. Acho que duas imagens legais aqui, pessoal, são aqui do canto esquerdo, pelo menos a minha esquerda da tela, né, superior, e no canto direito inferior aqui da tela. No canto esquerdo nós temos uma imagem da imersão que nós tivemos na oficina do ano passado, do programa do ano passado, momento no qual a gente desenvolve e faz a concepção do projeto piloto que vai ser desenvolvido. E aqui abaixo à direita é uma startup que foi premiada com uma viagem para a Alemanha pela Lufthansa, para promover essa internacionalização. Então, a gente ajuda não só na questão do financiamento dessa viagem, né, da estadia na Alemanha, como também do desenvolvimento de toda uma agenda de negócios para a startup. Aqui são algumas novidades do programa, tá, pessoal? Então, como novidade principal, nós temos em relação à duração, o programa hoje ele começa e inicia em 2020, até o ano passado ele perdurava ali pelo ano seguinte por alguns meses. Nós teremos uma atuação muito forte da Câmara como PMO dos projetos, estão fazendo a gestão desses projetos junto à empresa e startup. O programa tem 3 meses, mas passa muito rápido, então é importante que a gente tenha uma gestão muito forte das entregas aí que são planejadas. E também nós realizamos no início lá da jornada do programa Startups Connected um desafio com as empresas âncoras para melhor conceber também as categorias desse ano. Quem pode participar, pessoal? Os integrantes têm que ter no mínimo 18 anos, pelo menos 3 integrantes, startups sediadas no Brasil ou na Alemanha. E no Brasil não é obrigatório ter um CNPJ para se inscrever, mas caso a startup venha a ser selecionada para o programa de aceleração, ela tem que constituir esse CNPJ nesse meio tempo. Pessoal, aqui são as empresas âncoras de 2020. Então, nós temos aí 7 desafios. Então, com a Bayer, DWH, que é o Centro Alemão de Ciência e Inovação. Esse desafio é focado em startups sediadas na Alemanha para promover o soft landing no Brasil. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Siemens Energy e a Voith Paper. Aqui é um cronograma, então nós estamos aqui no momento de inscrição, né, que se encerra agora no dia 20 de julho. Em agosto, a início de setembro, ali nós temos o processo de seleção e o programa de aceleração vai de setembro a dezembro desse ano. Pessoal, com isso damos início, então, à parte mais importante do nosso webinar, que de fato é a discussão com algumas das empresas âncoras dessa edição. Então, gostaria de convidar aqui, então, o Nilson, o Borges, o Yalmar, para que se conectem, para que a gente possa começar a nossa discussão também. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês todos. Nós sabemos aí que a agenda de vocês é uma coisa bem concorrida, mas, então, ficamos muito felizes em saber o compromisso que vocês têm com o programa Startups Connected. Esperando só o Nilson conectar aqui, mas ele já deve estar entrando. Ótimo. Tá lá. Conectado também. Pessoal, antes que a gente comece a nossa discussão,
Queria fazer só uma rodada de apresentação rápida, dizendo o nome, cargo, de onde vocês vêm, qual é o contexto de vocês aqui. Então, começando pelo Yalmar, que está primeiro, pelo menos da minha fila aqui. Fica à vontade, Yalmar. Bacana, maravilha. Pessoal, bom dia. Eu sou o Yalmar, eu lidero a Voice Paper aqui na América do Sul. 36 anos, na empresa há praticamente 5 anos. Contente de estar com vocês aqui hoje para a gente bater um papinho sobre o Startups Connected. Borges, perdão. Oi, bom dia, pessoal. Meu nome é Borges, nome de guerra, né? José Borges. Eu estou na Siemens há pouco mais de 30 anos. Comecei como estagiário, estou lá até hoje. Grande empresa, grande em tamanho e em termos de desafios que tem pela frente. Eu hoje lá sou diretor de estratégia e desenvolvimento de negócios. E a gente já está junto com o pessoal da Câmara nesse programa do Startups Connected, acho que desde o início, né, Bruno? Desde a primeira edição. Desde a primeira edição. É sempre muito motivador a gente estar em contato com vocês. Eu costumo dizer que é um grande aprendizado para os dois lados, né? A gente está aprendendo muito a trabalhar com as startups. Vamos lá, mais um desafio. Muito obrigado, Borges. Nilson, se pudesse apresentar. Bom dia, pessoal. Bruno, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Nilson, eu estou na Siemens já há 19 anos. Boa parte do meu período lá dentro eu trabalhei na área de turbinas a vapor. Hoje eu sou responsável pela engenharia da fábrica de capacitores e também sou responsável pelo núcleo de inovação interno nosso dentro da Siemens Energy. Muito obrigado, Nilson. Pessoal, a primeira pergunta para vocês vai ser a seguinte. Eu queria que vocês mencionassem, em primeiro lugar, qual é o desafio de vocês, qual é o título do desafio de vocês, e depois comentassem como vocês chegaram a esse desafio. Como vocês sabem, nós realizamos uma oficina, né? Eu comentei para vocês agora há pouco também a concepção desse desafio, então tem toda uma história que foi realizada para chegar, de fato, ao desafio que nós temos aqui hoje. Então, seria legal vocês contarem um pouco por que esse desafio, por que talvez não o outro, por que vocês chegaram nessa linha de desafio. E aí, invertendo um pouco, gostaria de começar pelo Nilson. Então, Nilson, se puder contar um pouo do desafio de vocês, como é que chegaram nesse desafio? Sem dar muito spoiler ainda do desafio, que é a segunda pergunta, mas um pouco mais do contexto macro. Tá. O nosso desafio é a gestão inteligente de energia e como é que ele surgiu. Bem, a Siemens é uma empresa grande e temos várias áreas dentro da nossa organização. E o que acontece é que nós temos aí um pipeline de inovações, de projetos que a gente quer trabalhar e vimos que esse era o que estava dando mais aderência para o desafio. Era uma necessidade que estava sendo recorrente dentro de algumas áreas. E aí, até junto com a consultoria, com o pessoal da Primatas, a gente enxergou, poxa, esse desafio, ele tem mais a ver com o momento nosso dentro da organização. Muito obrigado, Nilson. Borges, puder comentar um pouco também sobre o desafio de vocês, qual é o desafio, como é que vocês chegaram nele? Aí eu não sei, Bruno, se vale a pena aqui também dar um pouquinho de informação. Na realidade, vocês estão vendo duas pessoas Siemens, né? O Nilson está representando a Siemens Energy, é uma empresa que, vamos dizer assim, é o resultado de um spin-off da Siemens, voltada para a área de energia. Eu estou na Siemens Infraestrutura e Indústria, e dentro desse contexto, né, desse cenário, é que a gente pensou o nosso desafio, que é a realidade aumentada na infraestrutura e na indústria. Qual foi a ideia que permeou aí, o que motivou a gente a pensar nisso? Eu acho que está mais claro do que nunca, por esses últimos meses que a gente tem vivenciado aí de pandemia, quão importante é a questão da digitalização, né? A digitalização, que era uma coisa que já estava sendo comentada com os conceitos de indústria 4.0 e tudo mais, ele veio trazer uma premência muito grande com essa situação de crise, né? E aí a gente olha também e pensa assim, será que são só os consumidores, né? Nós como consumidores que somos afetados com isso? Não, não é. Eu acho que é a questão de quem, os profissionais que estão trabalhando dentro das indústrias e dentro da infraestrutura, as utilities de energia, etc., também são impactados no sentido que precisam também de ferramentas adequadas para aumentar a agilidade, flexibilidade, eficiência e até mesmo a qualidade do seu trabalho.
Então, foi dentro desse contexto, né, de prover esse desafio, essa facilidade ou essa ferramenta na mão dos profissionais que a gente criou esse desafio, que é a realidade aumentada na infraestrutura e na indústria. Muito obrigado, Borges. Interessante você colocar também, né, essa questão do diferente foco que o desafio de vocês tem, de diferente foco que os desafios de forma geral têm. Né? Cada desafio hoje no programa Startups Connect, de fato, é uma caixinha diferente. Tanto no sentido de solução que busca, como no perfil da startup. Eu digo numa questão mais de maturidade e assim por diante. Então, foi bem interessante essa colocação do Borges. E, Almar, se puder comentar um pouco da categoria de vocês, do desafio de vocês. Claro, Bruno. Bom, acho que como o pessoal da Siemens, a gente também veio em algumas linhas e o processo de definição do desafio foi bastante interessante para a gente também. Esse é o nosso terceiro ano participando, a gente tem aprendido muito e a gente também tem percebido como o programa em geral tem crescido e amadurecido. Né? E o tópico de desenvolvimento em conjunto do desafio em si foi um dos temas que foram introduzidos agora nessa edição que a gente está começando. Então, o nome do desafio da Voit é Embalagens Tecnológicas Sustentáveis. Como que a gente chegou nele? Na realidade, também tem um pouquinho de flavor de pandemia. Né? No final das contas, a gente percebeu um acréscimo bastante grande no consumo de embalagens, né? O pessoal em casa pedindo comida, pedindo mercado, produtos, mesmo a questão de papéis para a parte de higiene. A gente percebeu também o tanto de transporte de mercadorias de frutas, verduras, que realmente aumentou. Né? Então, você percebe, de um lado, um aumento do consumo de embalagens. Um outro vetor desse desafio é a própria consciência e uma exigência cada vez maior dos consumidores em relação à forma com que as empresas de quem eles consomem lidam com questão de sustentabilidade, com questão de meio ambiente. E um terceiro vetor, para também não me estender demais, é a própria questão da legislação que tem vindo banindo plásticos de uso único, canudos, né, plásticos em geral, né, papéis, servem aí como uma fonte de substituição. Então, o que a gente queria, na realidade, com esse desafio, é convidar as startups a pensar como que a gente consegue fazer coisas diferentes com as embalagens e com o papel em geral. Não só na substituição de embalagens que hoje são feitas de outros produtos, mas também agregar, eu já estou entrando na segunda resposta, né? Mas agregar um pouquinho de características para aquilo que a gente tem hoje já de embalagens. Um ponto interessante, e eu vou parar de dar spoiler, senão eu vou responder a segunda pergunta, é que nós trouxemos como parceira a Klabin para o nosso desafio. Então, na realidade, nos colocou realmente numa posição única de conseguir discutir com o maior fabricante de embalagem do Brasil, uma empresa brasileira inovadora, e você tem dois elos diferentes da cadeia trabalhando juntos, né? Então, acho que isso traz também, aporta conhecimento, e certamente eu estou extremamente curioso para saber como é que o processo vai ser. Não, muito obrigado, Yalmar. Yalmar, eu acho que talvez seja interessante, bem rapidamente, você comentar o que faz a Voit Paper. Obviamente que muitos já conhecem, acho que da mesma maneira que o Borges fez essa explicação um pouco da divisão da Siemens, que é uma coisa nova também, é importante que as pessoas entendam também esses dois focos. Você puder comentar bem rapidamente qual que é o negócio da Voit Paper? Lógico, o negócio da Voit Paper é papel e celulose, né? Mas a empresa, na realidade, fornece soluções completas para a indústria de papel, principalmente, fabricação de papel, né? Desde o preparo de massa, né, a fibra, até a rebobinadeira, até a rebobinagem já do papel pronto. Tanto maquinário para a fabricação de todos os tipos de papel, papel moeda, papel de decoração, papel higiênico, papel embalagem, serviços, spares, consumíveis, consultoria. Então, na verdade, a gente se coloca como um fornecedor completo para a indústria de papel e celulose. Muito obrigado. Pessoal, é interessante vocês verem, né? A gente não está falando simplesmente de um desafio desconexo com a realidade, ou até mesmo que não esteja aderência ao negócio dessas empresas. As empresas são grandes players do mercado que eles estão abordando. Colocando aí toda a cadeia, assim, como o próprio Yalmar colocou, já falar um pouco mais depois, até a Klabin como parceiro dentro dessa iniciativa para ajudar vocês a desenvolverem esses projetos. Então, isso é algo muito interessante. Já entrando um pouco mais no desafio em si, vou começar pelo Borges.
Eu sei que não, é um pouco difícil, né, desvincular o contexto macro do contexto micro, como a gente faz a explicação, mas a gente também passou, ao longo da nossa discussão nas últimas semanas, sobre diversas tendências, expectativas, até um pouco do perfil de startup que a gente poderia ou não, e até mesmo algumas categorias de desafios, de forma alguns pré-requisitos específicos. Podemos chamar de pré-requisitos ou pontos de atenção, como questão de integrabilidade, integração, perdão, entre outros pontos. Então, Borges, queria que você comentasse um pouco para a gente qual que é, então, esse contexto micro do desafio da Siemens, qual a expectativa de vocês e o que você acha importante que seja lembrado pelas startups no momento que elas forem escrever suas soluções? Tá, então vamos lá. Deixa eu desenvolver um pouquinho, ou pelo menos tentar pegar o gancho do que eu já falei na primeira pergunta, Bruno. Como a gente está focado, né, no segmento de infraestrutura e indústria, a gente pensou assim, nesse momento, né, onde todo mundo está sendo desafiado a trabalhar nos mais variados locais, né, eu estou a 230 quilômetros de São Paulo, mas com a agenda totalmente abarrotada, né, talvez mais do que antes, trabalhando remotamente e tendo que tomar decisões e tendo acesso a informações que tem que estar disponível, quer seja no celular, no meu iPad, no notebook, nos mais variados meios aí que a gente tem de interação. E a gente vê aí também a evolução de uma série de tecnologias que estão aí para ajudar, né? que apareceram não necessariamente no ambiente industrial ou de infraestrutura, mas que vêm cada vez mais a suportar, eu acho que soluções que vêm trazer essa adaptabilidade do ambiente de trabalho, que vem trazer as informações mais perto de quem precisa tomar essa decisão, né? E lógico que aí a gente está falando de 5G, que está começando a aparecer já aí, né? Eu acho que já teve a operadora que lançou o serviço 5G essa semana, ainda para o consumidor, acho que é um público bem seleto, mas 5G é uma realidade já lá fora, na Alemanha, sendo utilizado dentro de indústria. Blockchain, inteligência artificial, edge computing, um monte de outros. Então, a gente trouxe a questão da realidade aumentada como uma forma, e aí eu acho que reside o grande desafio dessa solução, dessa nossa expectativa em relação ao trabalho das startups, é fazer uma aproximação, né, desse ambiente do trabalho, né, usando tecnologia da informação, digitalização, inovação, sem dúvida alguma, trazendo isso para perto de quem precisa dessa informação, quem vai tomar a decisão. Eu estou falando de um operador, né, de uma máquina não, de uma produção, de um supervisor, de um gerente de uma fábrica, né, alguém que precisa, né, mesmo remotamente, ter as informações ali à sua disposição, com recursos de realidade aumentada, um técnico de serviços, né? Eu estou, gente, abrindo bastante o leque, porque assim, a nossa expectativa é que essa solução, ou essa ideia, tenha realmente uma flexibilidade bastante grande para poder abarcar uma série de diferentes profissionais na indústria e na infraestrutura para facilitar o trabalho deles, o trabalho, a tomada de decisão. Ter a informação, quer seja aqui num dashboard, aqui no celular, num tablet, e para que isso seja cada vez mais intensificado. Uma das condições que a gente coloca, lógico, a gente gostaria que essa solução possa ser integrada dentro da nossa plataforma de IoT, que é o Mindsphere. É uma plataforma bastante poderosa e eu acho que é isso. Eu acho que também o grande desafio também da startup, não só pensar na solução, né, da realidade aumentada, mas tem que ter em mente também a questão da segurança da informação, segurança cibernética, porque vai estar lidando com informação que vai estar sendo transmitida. A questão da facilidade do uso, né, a questão do ser user-friendly é extremamente importante, né? E a flexibilidade que eu já falei, de você poder adaptar isso a diferentes realidades de operação. Acho que é isso, Bruno. Não sei se faltou alguma coisa. Não, muito obrigado, Borges. Foi super completo. E é interessante, né? Por mais que a gente não tenha Covid
o nome de nenhum desafio esse ano, talvez seria o mais óbvio, né? Mas que a gente espera em alguns casos, todas quase, eu poderia dizer que todas, na verdade, categorias de alguma forma trazem esse tema, direta ou indiretamente. Então, como o Boris comentou, né, no final do dia, você quer aproximar ali as informações que estão na sua planta, que estão na sua fábrica, ao gestor que vai estar possivelmente remoto. Como é que a gente consegue facilitar essa conexão e otimizar todo esse processo, né? E só uma curiosidade, pessoal, muito, muito importante, brincadeira, só uma brincadeira mesmo, esse fundo do Boris não é um template, tá, gente? De fato, ele tem esse fundo lá onde ele está agora. Um pouquinho invejinha branca para todo mundo. E, Almar, se puder comentar um pouquinho do contexto micro aí do desafio de vocês. Claro, claro. Na verdade, só um comentário, porque o que você falou faz todo sentido, né, Bruno? Acho que duas edições atrás desse mesmo webinar, o André Clark mencionou que a Covid não está revolucionando no sentido de mudando as coisas, mas ela está acelerando as mudanças e as tendências que a gente já tem, já estavam ali, né, as condições. As ferramentas que o Borges acabou de mencionar também, quer dizer, isso tudo, celular, iPad, realidade aumentada, isso estava por aí, mas na verdade nós somos forçados a nos adaptar para uma circunstância superveniente. E eu acho que no final das contas isso se coloca como uma oportunidade tremenda da gente dar passos mais largos adiante, né? Então vem como uma oportunidade, né? Claro que com grande respeito pelo grande desafio que a gente tem de lidar com essa pandemia, mas ela traz consigo também a oportunidade da gente tecnologicamente sair mais forte e mais avançado, né? Mas voltando para o desafio da Voice Paper, na verdade, embalagens tecnológicas sustentáveis também é um conceito bastante amplo, e a gente fez isso de propósito, até porque nós gostaríamos de coletar o máximo possível de ideias do lado das startups, né? Então, o que a gente imaginou? No final das contas, nós temos conosco, como eu comentei, a maior fabricante de embalagens do Brasil, a líder de mercado, e eles também têm recebido dos clientes deles e dos consumidores uma série de demandas, né? Então, uma pergunta que já veio aqui do Stefan, embalar o quê, né? Stefan, a gente embala praticamente tudo hoje em dia, né? Então, a questão é que tipo de desafio a startup estaria interessada em resolver. Por exemplo, barreiras contra a umidade, né? Em vez de você embalar o queijo Minas, que você compra no mercado com plástico, single use, fazer uma barreira de algum produto biodegradável para ser aplicado no papel e poder, então, por exemplo, embalar frios, é um exemplo. Outro exemplo, nós temos um problema grande no mundo que é a questão de alimentos. E muitas vezes, transportar os alimentos de um ponto ao outro, você perde muita coisa no caminho. Então, de repente, a aplicação de um produto na embalagem que aumente a durabilidade de forma que ele tenha mais tempo de prateleira lá no supermercado, é um outro exemplo, né, que resolveria ou ajudaria a resolver um grande problema, né, que é a perda de alimentos que nós temos no mundo. Até coisas bem específicas, medicamentos que precisam ser mantidos numa determinada temperatura ou em determinadas condições, como que a embalagem pode falar se efetivamente ao longo de todo o transporte isso foi mantido e, portanto, as características daquele medicamento foram mantidas. Então, na verdade, a aplicabilidade é imensa, né? Até itens que, na realidade, a gente não costuma fazer de papel, né? Tem gente que faz mobília de papel hoje em dia. Uma série de coisas que a gente pode fazer. Existem compósitos hoje de celulose que substituem plástico para monitores e outros equipamentos. Então, no final das contas, a gente quis focar em embalagem porque nós entendemos que isso ataca uma necessidade muito grande do mercado de hoje, né? Que é, de um lado, um consumo grande, o e-commerce crescendo cada vez mais, a gente está transportando muita mercadoria e, ao mesmo tempo, gerando muito lixo, né? Eu acho que todo mundo aqui que está em casa, em home office, deve ter percebido que o seu lixo aumentou, né? Aquela monte de caixa ali para jogar fora quase todo dia. Muito disso que a gente tem consumido, na realidade, vai parar em lixão, né? Vai parar em oceano, microplástico e toda essa discussão. Então, a pergunta é como que nós podemos solucionar esse que é um grande problema que nós temos. Alimentos, segurança do que a gente transporta, e fazer isso de uma forma que traga a sustentabilidade para a mesa e aporte tecnologia, né? Como que eu extraio informação desse processo todo.
E o que eu comentei, então, o bacana de ter a Klabin conosco é porque ela tem fábricas de papel, evidentemente, mas ela tem o centro de P&D dela, os tecnólogos dela, nós temos os nossos. Então, na verdade, nós temos a possibilidade de aliar duas frentes de P&D, duas equipes técnicas, e fazer, na realidade, a 4, 5 mãos, um projeto bacana. Muito obrigado, Yalmar. E Nilson, passo a palavra para você agora para fechar então os desafios. O nosso desafio da Siemens ele é bem interessante porque se a gente olhar bem, a Siemens Energy ela consegue fornecer o pacote completo para o cliente em termos de geração, transmissão e distribuição de energia. Então a gente consegue fornecer tudo para eles. E quando a gente olha os nossos equipamentos, claro, todos os equipamentos têm seu sistema supervisório que garante o bom funcionamento, o controle deles, mas acho que a gente pode agregar mais. A gente pode agregar um sistema inteligente para o nosso cliente para que ele tenha o melhor aproveitamento do nosso equipamento e, além disso, agregar ao funcionamento da planta dele. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma indústria de papel e celulose ou uma usina de açúcar. E você tem lá uma turbina da Siemens. Claro, essa turbina tem todos os suas medições de temperatura, pressão, vibração, que garante a boa manutenção, bom funcionamento do equipamento. Mas por que eu não posso ter um sistema inteligente que vai dizendo qual é o melhor ponto de operação daquele equipamento, pode nos ajudar a fazer alguma predição de alguma falha que pode acontecer, e mais ainda, Bruno, ele pode ajudar a gente, mais o cliente também, a entender, poxa, com esse equipamento nosso da Siemens e com a minha planta operando de uma forma tal, qual é a melhor opção que eu tenho naquele momento, por exemplo, para comprar energia ou vender energia, ou até mesmo usar, nesse caso específico da turbina, o vapor para o meu processo. Então, a gente consegue dar uma resposta rápida para ele, usar um termo da engenharia, né, para diminuir a entropia dele, entropia de forma geral, né? Reduzir o processo irreversível dele para quase zero, se possível, entendeu? Então, acho que isso é muito interessante. A gente não dá só a solução do equipamento para o cliente, mas ajudar o cliente a ter o melhor aproveitamento disso. Então, isso vai ser muito legal. E aí, o que a gente precisa da startup? Que nos ajude a dar uma solução, né? A desenvolver uma solução para atender esses requisitos e atender de uma forma rápida, porque, por exemplo, tem equipamentos que você pode ter os dados embarcados na nuvem, mas outros você tem que ter os dados perto, né, num edge ali perto, porque a resposta tem que ser muito rápida. Você pode, às vezes, dar um alarme, um trip no equipamento. Então, identificar essas condições de contorno e aí pegar o gancho do que o Borges comentou também. Hoje a gente está falando muito em cybersecurity e data privacy. Então, isso também tem que entrar na condição de contorno dessa solução. E aí, por que de uma startup? A startup, ela consegue nos dar a resposta mais rápido que muitas vezes dentro da própria organização, entendeu? Então, acho que isso é super importante. Então, eu dei um exemplo, né, de um equipamento, mas a gente pode ver outros equipamentos. A gente tem banco de capacitores, transformadores. Como é que a gente pode deixar esses equipamentos mais inteligentes para garantir um melhor funcionamento, de novo, não só do equipamento, mas da planta do nosso cliente, entendeu? Muito obrigado, Nilson. E é interessante, pessoal, vocês observarem o seguinte: alguns desafios são mais amplos, outros são menos amplos. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o caso de embalagens inteligentes e temos o caso também a parte de energia. São dois assuntos bem amplos, de certa forma. São N possibilidades. Não esperamos, por mais que ficaríamos muito felizes, uma startup viesse uma solução pronta de embalagem inteligente já para colocar no mercado. Então, não seria um programa de aceleração. Então, e da mesma forma na questão de energia. Nós esperamos que a startup chegue com um sistema de ponta a ponta nessas 3, 4 áreas que o Nilson comentou e entregasse já algo 100% rodando. Não seria o caso. Eu só digo isso para vocês não se assustarem de vez em quando em relação ao tamanho do desafio, mas entenderem dentro de todo qual etapa vocês conseguem resolver ou quais etapas vocês conseguem resolver. A gente tem sempre um cuidado, pessoal, na hora que nós vamos escrever os desafios, para não colocar algo muito específico. Eu até brinco, se a gente já tem todas as respostas prontas, não tem por que a gente fazer um programa de aceleração. A gente contrata um instituto de pesquisa. Eu já tenho ali todo o briefing definido. Porque
porque isso muda. A questão é que a gente trabalha muitas vezes com uma folha em branco. Então, a gente está muito aberto também a ouvir de vocês, desse todo, desse macro, o que vocês conseguem resolver. Eu vi ter algumas perguntas bem específicas. Olha, tal e tal tecnologia pode ou não pode funcionar para esse desafio? Se você estiver conseguindo resolver um dos problemas que sejam contemplados dentro desse cenário macro que foi apresentado, isso cabe. Porque não se espera uma solução 360 graus que atenda a tudo e já esteja pronta para o mercado. E uma outra dica, pessoal, que eu queria dar para vocês é o seguinte: leiam com muita atenção o descritivo dos desafios. Vocês não têm ideia as horas investidas para a gente poder definir o desafio de cada empresa. E as horas de diversas pessoas. Então, no desafio, no descritivo do desafio de cada categoria, a gente tem ali algumas informações que são muito importantes. Se a startup se atentar ao que foi colocado ali, respeitar ali os pontos de atenção, escrever ali na sua inscrição uma proposta que seja aderente ao desafio, ela vai ter grandes chances. Agora, se a startup simplesmente vê a Siemens, achei bonito, o nome Siemens é muito grande, que legal, quero ser vendido pela Siemens. Nem lê o desafio descritivo, simplesmente colocar a apresentação da sua startup, ela vai ser descartada de primeira, porque nosso objetivo aqui não é acelerar startups propriamente dito, nós queremos acelerar projetos com essas startups. Então, é importante que no formulário de inscrição vocês deixem muito claro como vocês querem solucionar aquele desafio. Ponto. Esse é o objetivo do processo de vocês. E aí, pessoal, é o seguinte, nós temos mais uma pergunta aqui para abrir para os nossos speakers, mas eu queria lembrá-los, quem tiver dúvida, manda pelo Q&A. Algumas já foram passadas aqui ao longo da nossa conversa, mas outras ainda vão ser respondidas. Mas mandem para a gente, pessoal, qualquer pergunta aqui. Deixa eu até conferir se nós já temos alguma ou não. Não, qualquer coisa eu já volto depois para as minhas perguntas. Vou dar uma quebrada aqui, então. Tem uma pergunta do João Paulo. As apresentações utilizadas hoje serão compartilhadas por e-mail com os participantes após o webinar? Pergunta fácil essa. Sim, podemos compartilhar. Nós mandamos o link para vocês. E uma outra coisa. O webinar de hoje vai estar disponível no YouTube da Câmara Brasil Alemanha, na nossa página. Não na próxima hora, mas provavelmente a partir da manhã. Isso já está disponível, então vocês conseguem acessar e tirar todas as dúvidas também. Temos uma outra pergunta aqui do Carlos Rocha, para a Siemens Energy. A Siemens Energy tem interesse em soluções de Smart Energy da última milha, nas instalações do consumidor em baixa tensão, querendo dados às distribuidoras e outros atores do setor elétrico por meio de dispositivos Siemens, comumente utilizados nas instalações desses consumidores em DT? E aí, Wilson, é para você. Bruno, eu acho que a gente pode avaliar assim, de novo, é uma gestão inteligente de um ativo nosso, né? Então, sim, não quero também, de novo, colocar especificamente dentro de um tema, mas a gente pode conversar sim. O Nilson, ele vai colocar depois na inscrição, olha, o Nilson falou no webinar que está aprovado já. Viu? Pessoal, teve uma outra pergunta que a gente recebeu aqui, em relação às startups que participaram e até mesmo chegarem entre os finalistas das edições anteriores. Podem participar? Podem. E como eu falei, se o nosso objetivo fosse acelerar startups, não faria sentido a gente acelerar novamente aquela startup. Como o nosso objetivo é acelerar projetos, não tem problema nenhum. Se a startup apresentar um bom projeto, ela pode participar de novo, seja para o mesmo ou para outros desafios. O importante para a gente conseguir solucionar aquele desafio. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Mas eu vou perguntar rapidamente para vocês, uma rodada um pouco mais acelerada. O que vocês planejam oferecer ou dar como contrapartida, até mesmo de que forma vocês planejam interagir com as startups que sejam selecionadas? Aí eu faço um disclaimer também, que é o seguinte: o programa por si só já oferece uma série de benefícios, mas as empresas também detentoras dos desafios também são abertas a colocar outros benefícios para acelerar ainda mais o desenvolvimento da solução. É nesse contexto aí que a gente coloca para vocês. Yalmar, se quiser comentar, perdão? Claro, vamos lá. No final das contas, a nossa ideia, e eu acho que você foi muito coerente, foi uma boa colocação tua, Bruno, de mencionar que realmente a gente não espera que uma pessoa venha com uma embalagem para rivalizar com o Tetra Pak, qualquer coisa assim, uma embalagem revolucionária pronta, mas insights de como a gente consegue aperfeiçoar, melhorar, né, eles vão ser muito valiosos. E o nosso objetivo, na realidade, é trabalhar junto com a startup nesse projeto, em relação à viabilidade técnica, a escalabilidade, a robustez do business case,
já com 2 elos do ecossistema de papel e celulose, né? E com a possibilidade de, na verdade, expandir para além, inclusive, desses 2 elos, se for necessário. Então, existirá um aporte grande de know-how de players importantes desse mercado, tá? Indo talvez até quase a porta do consumidor, mas pegando 2 no mínimo, mas se não mais elos. Então, acho que para startup, validação da ideia, discussão com corpos técnicos, viabilidade tanto na parte de maquinário quanto na parte de mercado, exploração, escalabilidade. E eu acho que isso é bom para todo mundo. Muito obrigado, Yalmar. Borges? Eu acho que a gente vai na mesma linha, quer dizer, do Afoito, do Yalmar, mas só reforçando, ou seja, a startup vai ter a chance, né, de colocar isso, principalmente, por exemplo, numa linha de produção nossa, em alguma solução que atenda algum requisito específico lá da nossa produção, que deixa o nosso operador, o supervisor, o gerente da fábrica com essas questões de ter isso portável ali e com agilidade e ativando, como é que chama, intensificando a qualidade da decisão dele. Ou seja, acesso às nossas estruturas e instalações, isso é possível, né? Sem dúvida alguma, discussão com o nosso time interno de especialistas, quer sejam os especialistas mais voltados para a plataforma Mindsphere, ou quer seja para conversar com algum público-alvo dessa solução, para entender deles onde estão os pain points, onde estão as demandas, né? Sem dúvida alguma, licença para desenvolvimento em ambiente Mindsphere, né? Um acesso para poder fazer o desenvolvimento da ferramenta na nossa plataforma, né? Existe também já um conjunto de data points já selecionados ou disponíveis que já estão conectados no Mindsphere, para que a gente possa, eventualmente, num teste um pouco mais avançado, conseguir testar essa solução. E, por que não, né, eventualmente, pensar como isso pode ser escalado não só por uma solução dentro da Siemens, ou passar isso para atender o mercado onde nós atuamos, o mercado industrial, né, os nossos clientes, ou o pessoal de infraestrutura. Eu acho que isso é um grande, ou deveria ser um grande motivador para essas startups, que é uma forma de você conseguir ter à mão uma coisa que normalmente não é tão fácil de conseguir. Outra coisa, e aí eu encerro, a gente também tem algumas áreas bem interessantes, vamos chamar assim, de quase que laboratórios, o Digital Experience Center, onde a gente pode ali vivenciar, olhar todas as ferramentas que a Siemens tem tido ou tem desenvolvido na questão do software, né, do gêmeo digital, que pode ser alguma coisa que pode estar integrada com essa solução que a startup possa vir a propor. E também temos ali em Jundiaí, na fábrica de Jundiaí, o Mindsphere Application Center, né? Isso tudo vai estar disponível na medida em que a gente perceber que a solução vai evoluindo. Acho que é isso, Bruno. Muito obrigado, Borges. Nilson, tem alguma coisa a complementar? O que sobrou para mim, cara? Não, mas é sim. Eu acho que o primeiro ponto, Bruno, é o aprendizado e poder trabalhar com caso real. Eu acho que isso é muito válido, né? Poder experimentar, poder acertar, poder aprender dentro do ambiente da Siemens. A gente está vivenciando isso hoje com a startup que nós selecionamos no ano passado, né? É um projeto até que está na minha área. Então, isso é muito legal. Então, a gente está sendo uma grande troca de experiências entre nós. Um outro ponto também, esse desafio está muito focado no cliente. Então, para o networking, para a startup, é fundamental isso. Dependendo de como esse projeto evoluir, ele vai ter um contato direto com os nossos clientes, com um ou com mais clientes. Então, eu acho que é um ganho muito grande para a startup também. Ter acesso aos nossos dados e o suporte do time da Siemens, né? Então, quando entrar em assuntos mais técnicos, aprender um pouco mais o nosso produto, das nossas soluções. E isso pode ajudar a startup em projetos futuros com outras empresas também. E fora o que os outros colegas já falaram também. Acho que basicamente é isso. Muito obrigado. De certa forma, pessoal, começar a parceria
uma grande empresa com tapete vermelho, né? Vocês têm ali acesso à principal porta, a executivos, a toda a estrutura. O programa ele não nasce com nenhuma obrigação de investimento, nem propriedade intelectual. A gente brinca que a gente costuma oferecer um sandbox, né? Uma caixa de areia para que a empresa e a startup testem ao longo desses 3 meses, para que no final dos 3 meses ela tome essa decisão. Obviamente que o nosso objetivo como Câmara é que de fato sejam realizados negócios. E o que a gente vem experimentando nos últimos anos é que esses negócios vêm acontecendo cada vez mais, à medida que tanto as startups, as empresas, o próprio ecossistema e nós da Câmara Brasil-Alemanha estamos ganhando maturidade também. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui antes de a gente fechar. Chegou mais uma também. Mas, Nilson, a pergunta é o seguinte. Essas informações de equipamentos Siemens em campo já estão disponíveis na web? Dentro do MindSphere de vocês ou em outra ferramenta? Ou é necessário agregar também a coleta de dados? Acho que é no sentido se essa informação que vocês querem analisar já está sendo coletada ou se é necessário ainda fazer a coleta dessas informações. O Bruno, com relação a isso, Minds, eu acho que assim vai depender de como vai ser a proposta ou a ideia da startup. Uma vez a gente conversando, entendendo essa proposta, a gente pode dizer, não, esse tipo de dado eu já tenho disponível. Ou não, a gente vai ter que começar a coletar, né? Mas eu não vejo grande complexidade, eventualmente, a gente começar a coletar alguma coisa, tendo em mente que a gente já tem alguns equipamentos, algumas fontes de dados que a gente pode ser que a informação esteja lá, a gente só não está trabalhando com ela, né? Então, eu não vejo, acho que, grande dificuldade se a gente tiver que ir buscar essas novas informações. A não ser a questão de geração de histórico para isso, né? Mas a gente já tem alguma coisa. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui. Qual programa posso inscrever a minha empresa? Algo específico da noite? Stefan, acho que essa o Yalmar já respondeu, mas no site startupsconnected.com.br, onde vocês conseguem fazer a inscrição, na própria homepage tem ali uma imagem do desafio de cada empresa. Clicando nessa imagem, pessoal, vocês vão para o descritivo da empresa, o descritivo daquele desafio. É o que eu falei, que vocês têm que prestar grande atenção, porque tem muitas dicas lá, e só descer um pouco a página ali, e já conseguem clicar no botão de inscrever sua inscrição. Qualquer coisa que vocês tiverem, pessoal, vocês podem me procurar diretamente, o site da Câmara tem meu e-mail, o Fernando, que trabalha comigo, está super à disposição, ele toca esse projeto. Hoje tem LinkedIn, tem tudo, vocês conseguem nos achar. Então, pessoal, acho que é isso. Vamos encerrando por aqui. Queria agradecer bastante o papo com vocês, acho que foi super explicativo para todos nós. Sabemos aí também da correria que estamos todos, tanto com as speakers quanto os participantes. Então, agradeço de terem ficado até o final. A gente está com um número super legal de participantes também. Então, obrigado. Obrigado, Nilson. Obrigado, Yal. Obrigado, Borges. Bruno, a gente que agradece, porque assim, é sempre um prazer, como eu te falei, é sempre um grande aprendizado a cada ciclo, a gente vê como que as empresas também aprendem muito com as startups. A troca é muito, muito rica, muito, muito válida. Muito obrigado. Concordo com o Borges, é verdade. Obrigado, gente. Obrigadão mesmo. Até mais, pessoal. Obrigado. Tá, Bom dia. Vamos falar com vocês. Bom Tchau, abraço. até.